Olá, meus amigos, eu sou Ricardo Baesso e estou aqui representando a comunidade Espírita Info em mais um bate-papo com um professor espírita. Essa iniciativa tem como objetivo nós traçarmos um diálogo entre o conhecimento universitário, técnico, científico, filosófico, com o pensamento espírita, permitindo um maior aprofundamento nesse diálogo. Nós temos conosco hoje Humberto Schubert Coelho, professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, e autor de um livro denominado Filosofia Perene. Então, o nosso objetivo é conversar um pouco com o Humberto a respeito desse livro e dessas ideias que esse livro comporta. E a gente começa, Humberto, pedindo que você nos diga qual a origem desse termo e na realidade, o que se propõe esse conceito. Olá a todos. Muito bem. Primeiramente, o termo ele surgiu no Renascimento. Ele foi cunhado por Agostinho Steuco, um filósofo de inclinação assim platônica, né? E para os internos da filosofia, isso significa que era uma pessoa espiritualista, né? E esse indivíduo, ele identificou nas diversas religiões que ele conhecia naquele período, né? Ali meados da Renascença, e também em diversas filosofias de que se tinha notícia, alguns traços em comum, traços muito fortes. E, por outro lado, ele observou que as pessoas lutavam por questões religiosas, as religiões institucionais, elas tinham uma postura de inimizade umas para com as outras, e que também no milieu filosófico, né, existia muita rivalidade, como se a filosofia fosse um conjunto de opiniões, ou um conjunto de sistemas pessoais, o de Platão, o de Aristóteles, o de Sêneca e assim por diante, né? E o Steuco, ele se opunha a essa visão, entendendo que se a razão é a mesma e se Deus é o mesmo, tanto o esforço natural da razão quanto a inspiração divina devem caminhar mais ou menos na mesma direção. Mas o conceito não foi assim muito difundido. Quem realmente é o responsável por difundi-lo é um filósofo muito mais famoso, que é Leibniz, criador do cálculo infinitesimal, um polímata, né, um sujeito com habilidade em muitas disciplinas, que popularizou, ajudou a popularizar o termo, e a partir do século XIX, com o livro de Huxley, né, A Filosofia Perene, aí realmente o termo ele se tornou razoavelmente conhecido entre os interessados em filosofia. E a que se propõe essa ideia, em síntese? A ideia fundamental é, em primeiro lugar, valorizar o caráter de universalidade da filosofia, entender a filosofia como uma ciência, como uma investigação da verdade, que é, aliás, a proposta original dos formuladores do termo e dos criadores da filosofia lá na Atenas clássica. Então, se trata de uma investigação da realidade que busca chegar ou se aproximar que seja de verdades, ela não pode ser aleatória, ela não pode ser relativa de pessoa para pessoa. A gente não pode imaginar que um sujeito tem uma filosofia e o outro tem outra filosofia. Como nós, infelizmente, dizemos popularmente. A gente tem essa concepção cultural, né? Nós acreditamos, inclusive filósofos razoavelmente competentes acreditam que a filosofia é quase uma questão de opinião, uma questão de ponto de vista. E na total contramão dessa visão, né, a filosofia perene ela tenta enxergar a filosofia novamente, assim como ela foi na Atenas clássica, novamente como uma ciência rigorosa, embora não uma ciência empírica, claro, né, uma ciência de investigação discursiva, uma ciência reflexiva de busca da verdade, de verdades que têm que ser universais para o nigeriano, para o japonês,
para o peruano e para o russo. E nós não podemos admitir que, além de certas idiosincrasias culturais perfeitamente compreensíveis, ou de um certo personalismo daquele autor, que haja um abismo entre uma ética budista, uma ética islâmica e uma ética cristã, ou uma ética laica, uma ética pagã, ateia, que seja. Porque os mecanismos envolvidos na investigação da verdade são os mesmos. Essas leis, a filosofia perene diz, já estão escritas na consciência. Muito bem. E essa expressão espiritualidade hoje, ela vem sendo empregada em diferentes sentidos por diferentes pessoas. Até mesmo os ateus propõem uma espiritualidade sem Deus, não é? Como a filosofia e a religião abordam a espiritualidade, e a gente poderia dizer que o espiritualismo seria um meio termo entre filosofia e religião? Olha, é possível dizer sim. É possível dizer também que o espiritualismo ele é o oposto do materialismo. Essa é uma boa definição, né? Definir pelos contrários. E nós podemos observar que há, sim, grande número de ateus espiritualistas. Há animistas, alguns budistas, uma fatia grande da comunidade budista não acredita em Deus. A mesma coisa vale para alguns ateus que, não obstante, têm uma visão ecológica, uma visão do cosmos, inclusive cientistas, né, que é uma visão otimista, onde o amor, o sentimento, a esperança, os ideais fazem sentido, encontram ressonância no próprio cosmos. Então, esses grandes grupos de pessoas, que são bem diversificados também, eles entendem que há, sim, algum tipo de sentido intrínseco para a vida, que a vida não se reduz a choques entre átomos e processos neuroquímicos no cérebro, mas rejeitam a ideia de um espírito, de um ser pessoal ou de uma inteligência no controle de todas as coisas. Então, é uma opção filosófica ali entre as muitas que nós temos no leque de opções filosóficas que a humanidade já conseguiu considerar. Por outro lado, a sua colocação é muito pertinente, porque as religiões, embora elas também possam ser compreendidas como filosofias ou como grandes experiências espirituais, elas, no geral, são entendidas no seu aspecto cultural, seu aspecto institucional e social de uma comunidade que preserva certos códigos, certa identidade em comum, e isso naturalmente tem muito pouco a ver com a filosofia. Então a espiritualidade acaba entrando nesse sentido como um desses termos-chave que ajuda a gente a, digamos assim, separar a religião desse aspecto mais institucional, ritual, social, protocolar, né, que tem a ver com a cultura humana, com a sociedade humana, daquela inspiração original, experiência original que vai fundar, fomentar aquela religião. Então, que está sob os olhos, digamos assim, de uma filosofia da religião ou de um estudo da espiritualidade, é mais esse aspecto de ligação com uma realidade transcendente e menos o estudo da realidade social, material, em que as igrejas, os templos, as religiões se organizam. Muito bom. Mas considerando que essas ideias ditas por nós espíritas são milenares, a gente se pergunta, o espiritismo trouxe algo de novo nessa teia toda de ideias milenares? Essa é uma ótima pergunta, porque dentro da comunidade espírita, há às vezes um entendimento muito ingênuo de que o espiritismo é uma coisa inteiramente nova, que nunca foi aventada pela humanidade e que caiu do céu como as placas de Moisés. Essa concepção
ela, além de ser anti-kardeciana, ela também afasta o espiritismo da realidade dos fenômenos naturais que o inspiram. Então, a proposta original do espiritismo era olhar para fenômenos que não são exclusivos dos espíritas ou dos médiuns espíritas, mas que estão difundidos em toda a história, em todos os países, em todas as culturas, e a partir, sim, esta talvez o diferencial, a partir de um estudo metódico, rigoroso, cuidadoso e também crítico desses fenômenos, ora tidos como sobrenaturais, ocultos, né, magia, né, no passado, né, com a capa do simbolismo, da superstição ou da rejeição também, do medo da morte, do medo do além, né, todas essas conotações negativas. O Espiritismo está fazendo um estudo metódico, rigoroso e crítico. Ele pretende olhar para esses mesmos fenômenos de todos os tempos, de todas as culturas, com um olhar científico, com um olhar de tipo moderno, racionalista, filosófico, e a partir daí extrair conclusões um pouco menos simbólicas, metafóricas, ligadas à imaginação e à especulação, e mais ligados à observação rigorosa. Agora, do ponto de vista da filosofia, que deriva dessa observação rigorosa do fenômeno inteligente, que é a comunicabilidade com os espíritos, nós vamos observar que ela não difere muito das outras filosofias espiritualistas. Há aqui e ali um detalhe a mais, né? Mas o grosso do entendimento espiritualista ele é mantido no espiritismo. Inclusive, na introdução ao Livro dos Espíritos, Kardec lembra que o espiritismo é uma subclasse do espiritualismo, né? E também é preciso lembrar que as muitas referências do espiritismo à lei moral e ao evangelho identificam a lei moral praticamente ao evangelho e acrescentam que o espiritismo não tem nada novo, nada de essencialmente revolucionário e diferente a acrescentar a essas leis morais que já estão muito bem expostas. Quer dizer, num ponto culminante, que é talvez o ponto mais importante também da filosofia espírita, as leis morais, ele não se afirma como novidade. Sim, ele não se afirma como novidade, mas ele traz as ideias. Ele as apresenta por uma mentalidade do século XIX que se aplica, obviamente, aos nossos dias. Então, se nós temos na doutrina espírita esses elementos, você vê algum sentido no espírita procurar se interessar, ler, se informar sobre tradições tão antigas como a tradição hermética do Egito, o livro dos Vedas, ou a filosofia budista, confucionista? Você vê algum valor para o espírita o estudo desses textos? Sim, eu vejo, e pode ser que eu esteja errado, mas no meu entendimento, Kardec e uma grande quantidade de outros espíritas célebres viam muita importância, muita relevância nesse tipo de estudo. Porque é o estudo das diversas formas de espiritualidade dispersas pelo mundo que permite consolidar ou confirmar a tese justamente da universalidade da mensagem. Que a inspiração divina, ou a inspiração do plano espiritual, como nós costumamos dizer, ela não faz distinção de etnias, de povos, de culturas, de perfis, os mais variados possíveis de sociedades humanas que existem sobre a face do globo, e na África, nas Américas, ou na Ásia, ou na Austrália, tem que ser, essas mensagens, elas têm que ser por uma questão de lógica da bondade, da justiça divina para com todas as criaturas indiferentemente, né? Essa mensagem tem que ser boa o suficiente para promover o engrandecimento da alma. Claro, não caindo naquele ingenuísmo do multiculturalismo de hoje, de dizer que não existe diferença nenhuma entre as religiões, entre as filosofias. Há as mais eficientes, as que promovem o progresso de maneira mais acelerada
do que outras, mas todas elas fundamentalmente, na medida em que elas não são corrompidas, claro, por personalismos, por bairrismos, por questões específicas das suas culturas, elas promovem a aproximação do ser humano com a realidade superior, com a realidade espiritual. E aí uma pergunta interessante seria a seguinte: mas quais partes são essas partes que levam à promoção do espírito e quais partes são as que separam, as que desunem, aquelas que prejudicam o progresso do espírito? É bastante fácil da gente observar, na verdade. As que são promotoras de bem-estar, de engrandecimento espiritual, são aquelas que mais se assemelham ao que há, né, de melhor nas outras tradições. E aquilo que é exclusivo de uma religião, que somente o nosso grupo faz, ou que somente aquele grupo faz, essa característica cai sob suspeição de ser um acréscimo ou cultural, ou do personalismo do fundador daquela religião, da comunidade que direcionou, que liderou aquela religião de alguma maneira. Vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento. Carlos Embaçaí, que foi um jornalista e escritor espírita do século passado, ele dizia que o Velho Testamento, nós encontramos justificativa para qualquer coisa, desde genocídio até estupro de menores, tudo tem lá sobre a não determinação, mas sobre a complacência divina. E o Velho Testamento para nós espíritas, algum sentido? Essa é uma pergunta-chave também. Em primeiro lugar, a gente precisa tomar um certo cuidado com uma expressão que é uma expressão metafórica, que tem o seu sentido objetivo, mas que não pode ser levada ao pé da letra, que é a expressão terceira revelação. Como se existisse uma linha reta de continuidade entre Moisés, Jesus, Espiritismo, Kardec, né? Essa compreensão, para começar, ela nos afasta das outras religiões, né? Se nós entendermos isso ao pé da letra, literalmente, nós vamos entender que o budismo, ou o islamismo, aliás, o hinduísmo, o zoroastrismo, a gente pode imaginar outras religiões menos populares e mais exóticas, não são revelações da realidade superior. O confucianismo, né? E essa conclusão ela seria, além de racional, extremamente imoral, porque faria de Deus uma espécie de protetor parcial, extremamente parcial, de um povo, de um grupo, de uma cultura. Então, é concebível que isso tenha sido cogitado por alguns espíritas. Eu, para mim, tenho certeza que Kardec não tinha essa percepção, tanto que ele vai se referir na Revista Espírita numerosíssimas vezes às outras religiões como contendo elementos espíritas, e ele vai fazer referências assim, muito elogiosas aos egípcios antigos, aos japoneses, né? Como povos que não conheceram o cristianismo absolutamente, nem o judaísmo, aliás, e estão absolutamente preparados para receber a mensagem espírita, já tem o terreno, digamos assim, das ideias preparado para receber a mensagem espírita, né? Então, de acordo com essa percepção de Kardec, nós podemos dizer que a ideia da terceira revelação em uma linha reta, ela é uma interpretação um pouco pobre, nossa, do movimento espírita a respeito dessa noção progressiva que tem um caráter muito mais amplo. Agora, especificamente, quanto ao Velho Testamento, a gente precisa lembrar o seguinte: além dele ser apenas uma das muitas revelações da verdade, quanto mais antigas, pela ideia da progressão da verdade, da progressão da revelação, a gente sabe que quanto mais antiga é essa revelação, mais precária ela é, porque está mais conforme a um estado primitivo da sociedade. Então, Moisés está mais afastado, provavelmente, da realidade do que Daniel ou Elias, e ao passo que Daniel e Elias estão mais afastados da realidade espiritual do que a mensagem de Jesus.
E a gente pode dizer que, mesmo que Jesus não tenha errado, faltou muita coisa relevante por ser dita, a gente pode dizer com a maior tranquilidade que no final da Idade Média, ou no Renascimento, ou no Iluminismo, ou na Era de Kardec, ou hoje, nós temos uma compreensão da realidade muito melhor do que a da mensagem cristã que foi registrada, porque ela guarda os limites de possibilidade daqueles tempos. Uma terceira coisa que é importante observar é que o Velho Testamento é um livro plural. Nele está contida toda a história do povo judeu, então há o estilo literário historiografia, da forma como era entendido no passado longínquo, há poemas e cânticos, há mitologia, né? Nós vemos aí o mito de Sansão, que é extremamente absurdo e que raríssimos judeus, mesmo na época de Jesus, acreditavam literalmente que aquela história ela tinha acontecido. Então a gente tem que ter essa malícia também de observar que são múltiplos livros agrupados, digamos assim, por uma afinidade cultural, e dentro da própria tradição judaica há crítica de muitas dessas partes como sendo alegóricas, metafóricas, puramente poéticas, puramente mitológicas, né? Tanto que nós temos grupos que só aceitam o Pentateuco e assim por diante. Um espírito israelita que se comunicou, cuja comunicação, aliás, foi colocada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vai dizer que os salmos são um repositório magnífico de sabedoria, da mais alta espiritualidade, e essa é uma dica muito boa, né? Aqui e ali, nós sabemos que há pontos que realmente expressam grande elevação, grande inspiração, grande proximidade com a mensagem do plano mais alto, e os estudiosos do Velho Testamento sempre souberam identificar esses pontos, né? E sempre souberam separá-los daqueles que correspondem a certa baixeza moral de um povo primitivo ainda, né? Há 3.000 anos, 2.500 anos atrás, em constantes guerras, habituado à escravidão e a uma série de outras práticas incestuosas, por exemplo, né? Então, quer dizer, todo esse cuidado crítico ele é necessário no trato do Velho Testamento. Com certeza, é preciso muito mais cuidado com ele do que com o Novo Testamento. Vamos pegar um pouquinho de uma área que eu sei que você gosta muito, que é a Grécia Clássica. As ideias espíritas estão lá desde o século VI, ali com os orfistas, Pitágoras, que parece ter sido uma figura extraordinária, mas principalmente com Sócrates e Platão. Eu li recentemente Fédon. Fédon é um livro espírita, do princípio ao fim. Tirando Metempsicose, né, que parece que Sócrates aceitava, né, é um livro espírita. Intervenção dos espíritos, vida depois da morte, espíritos protetores, reencarnação. O que aconteceu com essa tradição espiritualista grega que se perdeu quando o Ocidente se incorporou ao cristianismo? Foi o problema do cristianismo mesmo? A história é complicadíssima, há muitas questões envolvidas. Uma das questões principais é o fato de que alguns desses ensinamentos eles eram iniciáticos ou esotéricos, né? As duas palavras significam que eram para cultos fechados, de pessoas selecionadas. A mesma coisa acontecendo no Egito, na Babilônia, e nós temos menos informação a respeito da Índia e da China, mas tudo indica que lá também existia uma percepção de alguns grupos que dominavam o conhecimento espiritual, de que o povo não era capaz de lidar com esse conhecimento. E para o povo era necessário vestir o conhecimento espiritual em roupagem mitológica, né? Através de lendas e ditos populares, chavões e mitos, se expressava, digamos assim, a lição moral, ou a moral da história, evitando se entrar nos detalhes do que exatamente significava a comunicabilidade com os espíritos, a memória de vidas passadas. Entretanto, ali ao lado de Atenas,
né? Um pouco talvez inspirado pelos mitos órficos. A gente não sabe rastrear historicamente quando isso começou, mas ali ao lado de Atenas havia uma caverna onde uma parte da elite cultural intelectual de Atenas se reunia secretamente, que era a caverna de Eleusis. E ali eram iniciados esses sábios atenienses nos mistérios profundos de Eleusis, entre os quais nós hoje, pela historiografia mesmo, nós sabemos que estavam as noções da reencarnação e alguma noção, ainda que vaga, da comunicabilidade com os espíritos. Assim como muitas outras coisas que estão muito bem retratadas nos livros de Platão, parcialmente retratados em outros livros também. Ocorre que algumas das pessoas que divulgaram essas noções espiritualistas, elas fizeram isso ferindo o pacto, ferindo o juramento empenhado nesses círculos iniciáticos, né? Quer dizer, elas ultrapassaram aquilo que seria permitido pelo protocolo das seitas de que participavam. Então, nós temos noções razoavelmente claras, né, de uma vida espiritual em Sócrates, aparentemente, né, e mesmo ignorando a obra platônica, em Píndaro, em Platão, em uma série de outros autores, até Cícero, vários séculos na frente, né, o romano vai a Atenas estudar e vai também ser iniciado numa espécie de segunda fase desses mistérios de Eleusis. Então, nós temos, correndo em paralelo à filosofia, e isso é preciso a gente saber, né, essa tradição mística, que era a religião profunda dos gregos, né? A gente não pode imaginar, como a gente estuda lá na escola, que os gregos acreditavam em 12 trabalhos de Hércules, que ele foi lá matar uma hidra de 9 cabeças, ou de 10 cabeças, agora não lembro, que Apolo dirige uma carruagem solar, enfim, uma série de coisas desse tipo. O povo mais ignorante acreditava nisso, mas pelos diálogos platônicos, por uma série de outros livros da época, pelos próprios pré-socráticos, nós podemos ter certeza de que os maiores intelectuais da época, eles sabiam perfeitamente que os mitos, eles eram roupagens simbólicas e alegóricas para uma moral ou para um conhecimento místico, uma experiência mística muito mais profundos. E eles discutiam isso entre si, embora com uma certa discrição. Depois desta fase, em que, inclusive, essa espiritualidade grega ela vai se misturar à egípcia e à babilônica, né, do Iraque, e vai se transformar, um pouco também até com a judaica, vai se transformar no neoplatonismo ali na escola de Alexandria, e vai ser bem difundido, não só pela Europa, mas pelo norte da África, pelo Oriente Médio todo. Né? Depois dessa fase, nós temos outras seitas que são seitas mais populares, como o maniqueísmo, por exemplo, né? Que é a seita que prega, um culto que prega a guerra física entre anjos e demônios. Né? Realmente a imagem de anjos com lança, quem já não viu isso num filme, né? Num desenho animado, anjos com lanças, demônios também com tridentes, alguma coisa assim, lutando uns contra os outros, num embate bem material mesmo. Essa imagem, ela nos foi trazida pelo maniqueísmo, que era um culto muito popular do final da antiguidade. Várias outras religiões primitivas, incluindo o culto romano e outras religiões também do norte da África, vão se mesclar ao judaísmo. Também é uma religião, tem muitos aspectos um pouco supersticiosos e alguns aspectos também materiais, sensuais, né? Para criar um cristianismo que, de certa forma, retrogradou a uma era pré-cristã. Né? Então, no final já dos séculos 2, 3 ou 4, quando todas as pessoas que haviam conhecido Jesus já estavam mortas,
muito da doutrina cristã e depois também muito da doutrina islâmica vão se readaptar a padrões pagãos que são anteriores à mensagem de Jesus, que não contém nem a lógica, nem a sublimidade moral, nem o desprendimento da matéria, o grau de elevação, de desmaterialização que a mensagem do amor incondicional, por exemplo, tem. E é aí que nós vamos entender os conflitos entre as religiões, nós vamos entender as perseguições a quem discordava de uma interpretação do cristianismo, como é que a pessoa pode ser torturada, queimada, perseguida por discordar de uma interpretação da Bíblia, por exemplo. Esses fenômenos só podem acontecer em contradição com a própria mensagem evangélica. A humanidade, em geral, já percebeu isso hoje e olha para essa fase de uma perversão da mensagem espiritual como uma absurdidade completa, como uma falta de senso, uma irracionalidade completa. Mas, num primeiro momento, o ser humano, né, digamos assim, em pequenas quantidades, conseguia absorver a mensagem, mas quando a mensagem era divulgada para as massas, ela rapidamente adquiria aquele formato cultural das massas, né, que era um formato, às vezes, muito esotérico, por um lado, e muito materialista, por outro, né? Então, não é que a espiritualidade grega ela foi morta ou abafada pelo cristianismo, né? O que ocorre, na verdade, é que, em parte, a elite cristã ela sempre flertou com esse espiritualismo grego, nós vamos ver isso em vários autores, mas as massas e a instituição é sempre um reflexo da média da massa, nunca é um reflexo daquilo que há de melhor no movimento religioso, né? As instituições, elas materializaram, concretizaram essa concepção geral, que não era a concepção de jeito nenhum dos filósofos e também não era, em grande medida, pelo menos, né? Eu não quero ser injusto, mas pelo menos em grande medida, não era a concepção de Jesus, não era a concepção dos apóstolos, né? Tanto que o cristão, no seu esforço para ser cristão, ele sabe perfeitamente que ele não atinge o ideal da perfeição da moral de Cristo, ou da filosofia de Cristo, né? Da mesma forma, o sujeito razoavelmente instruído, ele deveria ter noção de que ele não atinge aquele patamar dos grandes gênios, dos grandes sábios da humanidade, como Sócrates, Platão ou Aristóteles. Mas nós ficamos muito aquém e pervertemos sempre uma parte da mensagem de acordo com as nossas próprias capacidades. Bom, Humberto, excelente. A gente, infelizmente, tem que terminar e eu vou concluir com uma pergunta que eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que nós teremos ainda novas revelações? Olha, pode ser que eu esteja errado, claro, mas eu tenho convicção total de que nós teremos novas revelações, né? Eu traduzi um livro precioso de Lessing, chamado A Educação do Gênero Humano. Foi o primeiro livro de teologia racional a separar claramente a inspiração da investigação racional, uma coisa que Kardec também faz, particularmente em caráter da revelação espírita, na Gênese, né? Então, Lessing, em 1780, trabalhando essa ideia pioneiramente, ele vai criar o conceito da revelação progressiva, ou seja, que o espírito, ganhando estatura, ganhando maturidade, ganhando consciência, ele vai sendo capaz de investigar pela sua própria razão, pelo esforço racional, aspectos novos da realidade, e ele vai merecendo, por outro lado, receber do alto novas revelações, ou até mesmo, Lessing vai dizer, enviados de Deus, né, que vão encarnando na Terra para trazer essas novas revelações na qualidade de professores. E ele afirma, inclusive, que Jesus era desses, né, entre muitos outros, né, Moisés, Platão, né, são professores que não estão aqui para aprender propriamente,
mas são enviados por Deus para ajudar a elevar a humanidade quando ela já está em condições de aprender essa nova lição, né? Então, nós temos que ter, nós que somos espíritos, até mesmo o espiritualista genérico, digamos assim, né, o espiritualista em geral, tem que ter essa convicção de que nós ainda somos almas na infância e há muito trabalho a ser feito e, consequentemente, muitas novas revelações a chegar. Ótimo. Infelizmente, meus amigos, a gente tem que encerrar, porque o tempo online ele é diferente do tempo na vida real. E a gente agradece imensamente o Humberto, que é um companheiro do movimento espírita, atualmente mais vinculado à Sociedade Espírita Primavera, e também ao nosso espaço, o Espírita Info. A gente espera que ele participe com palestras, com cursos. Então, a gente agradece imensamente, viu, Humberto? Até uma outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço essa conversa que às vezes é rara, né, no nosso meio. E é uma grande oportunidade de a gente conectar as coisas que a gente gosta, né, que é a filosofia e o ensino dos espíritos.